Olá pessoal, uma ótima semana para todos vocês, como que vocês estão? Do lado de cá tá tudo bem, né? Então a gente inicia mais uma semana e hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a região indiana, né, dando continuidade à nossa aula do Sudeste Asiático. Para quem não me conhece, meu nome é Andreia e eu sou professora de Geografia. Muito bem, pessoal. Hoje, então, como eu falei, nós vamos falar um pouco mais sobre a região, né, que compõe a Índia e vamos tentar entender também por que ela contribui, né, para essas demais regiões, tanto no âmbito político como econômico. Né? Então, o que eu tenho que, assim, pensar quando eu falo em Índia? Primeiro ponto fundamental em relação à sua população. Né? A gente não pode esquecer que a Índia é considerado o segundo maior país, né, no âmbito populacional, com em média 1,32 bilhões de habitantes, né, é o segundo país mais populoso do mundo, perdendo só para a China. E essa região, ela vai ter alguns pontos importantes, né, quando a gente retoma em relação à população. Primeiro, né, uma mão de obra barata e especializada, o que vai atrair empresas para essa região, assim como o mercado consumidor, né, que é um grande atrativo para a multinacional. E um outro ponto importante é que a gente não pode esquecer quando a gente fala em população indiana, no sistema de casta, né, que é o sistema que vai hierarquizar a população, então, indiana, né? E aí a gente vai estar aprofundando um pouquinho mais daí quando a gente falar de população. Outro fator importante são as organizações que ela faz parte, né? Tendo ele o primeiro BRICS, que são os países emergentes, que são assim como o Brasil, a Índia, a Rússia, a China, e em 2010 a gente vai ter a inserção da África do Sul, né? Que vão ter o seu desenvolvimento tecnológico industrializado como base para esse grande desenvolvimento num período curto, né, digamos assim. E a outra organização vai ser voltada para o IBAS, que também é uma organização, né, assim como dos países emergentes, mas voltado para as questões sociais, ou seja, né, o modo de vida dessa população, do qual a gente vai ter o Brasil e a África do Sul compondo também essa região. E isso é o que vai trazer uma proximidade entre o Brasil e a Índia, né, gerando assim diversos acordos entre eles. Então, esses são alguns pontos que a gente tem que já deixar em mente aí para a gente tentar entender. E aí, pessoal, eu vou dividir essa aula, né, na parte do contexto histórico, os aspectos geográficos, assim como a economia e a população, né, dessa região. Se eu perceber que está ficando muito extenso, eu divido em duas aulas, tá? Só que são assuntos importantes e que cai também em vestibular. Então, é interessante vocês, né, terem isso na mente, que é importante para estudar. Então, quando a gente fala em colonização, a gente tem dois pontos importantes que vocês têm que deixar registrado aí no caderno de vocês. O primeiro ponto é a colonização portuguesa. Então, a partir de 1498, a gente vai ter a chegada, né, dos primeiros portugueses com o Vasco da Gama, né, ele vai ser considerado o primeiro navegador português a chegar em terras indianas, e eles vão monopolizar algumas regiões da Índia, né, alguns portos, como o porto de Goa, de Daman, de Bomaim, e isso vai trazer então um monopólio comercial português. Isso vai durar mais ou menos até o início do século XVII, quando nós vamos ter a chegada também de outros países com a intenção de competir pelo território indiano. E aí, quais são esses países? A gente vai ter os Países Baixos, nós vamos ter a Inglaterra, a França e a Dinamarca, tentando competir com o monopólio português. E em 1757, nós vamos ter um conflito entre a França e a Inglaterra, do qual a Inglaterra vai sair vitoriosa, né, que ela vai ter alguns apoiadores indianos, o que contribui com a sua vitória. E aí nós vamos ter esse segundo momento que eu havia mencionado para vocês, que é o quê? A colonização inglesa dentro, né, desse território indiano. E aí ele vai agir de forma indireta, pessoal. Por que de forma indireta? Porque não vai ser exatamente a metrópole que vai fiscalizar e organizar a administração do subcontinente indiano, mas sim uma empresa criada nesse período, chamada Companhia das Índias Orientais, né, que elas vão ter total influência sobre a colonização inglesa nessa região. E ela vai ter diversos aliados indianos, né? Então ela chega ali com o apoio de muitos indianos. E aí,
ela vai administrar da seguinte maneira, né? Então, ela vai ter um poder administrativo nessa região, do qual o parlamento britânico é que vai dar essa contribuição nessa administração, né? Então, uma forma que a coroa britânica tem para fiscalizar essa região. Eles também vão ter controle sobre o sistema feudal indiano, né? Então, tudo que é produzido ali fica por controle dessa Companhia das Índias, até mesmo a comercialização para outras regiões, e também total domínio, né, e controle sobre a população. Caso a população haja de forma que não condiz, né, com a administração da Companhia das Índias, eles vão lá e vão reprimir essa população, seja com violência ou não. A partir de um exército que eles vão criar ali, né, a partir de um exército privado, que vai fiscalizar toda essa administração provinda, então, das companhias indianas, ok? E aí, pessoal, a gente vai ter, né, esse domínio britânico até 1857 no sentido de paz, né? Então, eles vão ter poucos conflitos até esse período. Porém, quando é 1857, a gente vai ter as primeiras revoltas, e vindo de quem? Vindo dos soldados indianos, que estão insatisfeitos com a forma como eles são tratados pela Companhia das Índias. E eles vão ter apoio dos nobres indianos desse período, que vai ser chamado como a primeira guerra, né, pela independência indiana. Porém, isso não vai dar muito certo, e a Inglaterra vence nessa revolta, e eles vão criar o sistema de Raja britânico, né, que vai ser o quê? O imperialismo total e absoluto da coroa britânica, não só pela Índia, mas algumas regiões da Ásia e da África também, né? Então, esse monopólio vai se expandir para outras regiões. Com isso, a gente vai ter diversos conflitos, diversos movimentos, entre eles movimentos culturais e políticos, né? Com o objetivo de resgatar a cultura hindu. Nós vamos ter o renascimento hindu nesse período, né? Além de diversas mortes, né, dos habitantes por conta das péssimas condições de vida, principalmente pela fome. E é interessante esse renascimento hindu porque ele vai pegar a cultura britânica, né, proveniente dessa colonização, mas a cultura hindu, e vai fazer uma adaptação. Então, muito do que a gente vê das vestimentas hoje, até do modo de vida dessa população, é proveniente desse renascimento hinduísta, tá? E um outro fator importante que vai contribuir isso aqui lá para frente, quando a gente falar da independência, que é a Liga Muçulmana, que o intuito deles é o quê? Eles conseguirem uma determinada autonomia política, religiosa e econômica numa determinada região da Índia, né, que a gente vai estar vendo daqui a pouco. Então, surge, né, a partir de 1857, esses movimentos que vão contribuir, então, para a independência indiana. Porém, ela só vai ocorrer efetivamente em 1947, pós Segunda Guerra Mundial. E por que isso vai acontecer? Então, a Segunda Guerra vai ser importante porque Inglaterra vai sair prejudicada, né? Tanto financeiramente como com baixa militar, a infraestrutura da população vai ser muito prejudicada, a sua economia. Então ela não está com força, né? Toda aquela hegemonia econômica que ela tinha antes da Segunda Guerra vai deixar de existir. E muitas colônias britânicas vão pegar isso a seu favor. Então começa diversas revoltas, né? Guerras de independência, tanto na África como nas regiões asiáticas, que ainda pertenciam à Inglaterra. E aí a Inglaterra não vai conseguir, né, não só financeiramente, mas também militar, diminuir essas guerrilhas, né, esses conflitos. Então ela começa a fazer alguns acordos com essas colônias. E isso vai acontecer também com a Índia. Mas na Índia a gente vai ter um personagem que é muito importante, né, que é o Mahatma Gandhi, e ele vai fazer o que a gente chama de desobediência civil, ou seja, ele vai boicotar, ele e os aliados dele vai boicotar os produtos ingleses, vão fazer várias passeatas, né, contra essa dominação britânica nessa região, e aí em 1947, então, eles conseguem, enfim, a sua independência. Mas aí o Raj britânico vai fazer o quê? Ele vai dividir a Índia em 3 partes, né? Que vai ser a Índia, como a gente conhece propriamente dita, e o Paquistão. O Paquistão ele vai dividir em 2 partes, né? O Paquistão ocidental e o Paquistão oriental. E isso vai surgir após, né, a dominação britânica, conflitos entre o Paquistão e a Índia por conquistas territoriais, né? Então eles vão ter guerras fronteiriças. A primeira que vai surgir é logo após a independência, em 1947, que nós vamos ter uma área ali bem divisa entre o Paquistão
ocidental e a Índia, chamado Caxemira. Né? Então, essa região, ela é uma região neutra, porque ela não vai ser a favor nem do governo indiano, nem do governo paquistanês. E nós vamos ter também a China, que vai ter um pedacinho da Caxemira, né? Só que o conflito propriamente dito é o Paquistão e a Índia. É uma região montanhosa, só que qual a grande importância dessa localidade? É que é a nascente dos principais rios, né? O Indo e o Ganges. Sendo que o Ganges tem uma grande importância para o povo indiano, né, hinduísta, não só no sentido da agricultura, né, que ele vai ser responsável também para a fertilização dessas regiões, e a agricultura, mais sentido religioso, né? Então, o Ganges, ele vai ter essa grande contribuição religiosa para o povo indiano, por isso que eles não aceitam perder esse território, né? Então, vai ser esse primeiro conflito em 1947 pela dominação da Caxemira. O outro momento é 1961, né? Quando eu falei para vocês do comecinho lá da colonização, eu havia mencionado que Portugal, ele vai dominar algumas regiões, entre eles alguns portos, né? E dessas regiões, a gente vai ter a região de Goa, que em 1961 ainda pertencia a Portugal, e a Índia, ele vai conseguir reconquistar esse território, né? Eles vão invadir essa região e vão conseguir reconquistar. Lembrando, né, a gente está pós Segunda Guerra Mundial, os países europeus estão destruídos, né, financeiramente, militarmente, enfim. Então, acaba facilitando a conquista desses territórios, né? Então, são pontos importantes que a gente não pode deixar de relembrar aqui. Então, a Índia reconquista esse território, fazendo parte novamente do subcontinente indiano, que vai ser dos conflitos que a gente vai ter aí pós-independência. E o último, né, que é considerado o mais importante dos conflitos, nós vamos ter aí em 1971, quando, né, o governo indiano, ele vai dar suporte ao povo Bengali, sempre falei rápido, Bengali, né? E aí o que acontece? O povo Bengali, junto com o povo indiano, conquista então esse território que até então era chamado de Paquistão Oriental, né? Então ele deixa de ser Paquistão Oriental, os paquistaneses vão perder esse território e ele vai começar a se chamar então, né? Vai surgir um novo país chamado Bangladesh. Lembra que eu mencionei do Bangladesh na última aula? Então, se você não se recordar, tem as características dele na aula quando eu falo sobre o Sudeste Asiático, tá bom? Então, o Bangladesh vai surgir a partir da ajuda do povo indiano com o povo bengalês, ok? Então, pessoal, essas são as principais tensões que a gente vai ter pós-independência da Índia. Ainda hoje, a Índia e o Paquistão, eles têm diversos conflitos, né, nas suas fronteiras. E um ponto importante que a gente não pode esquecer aqui é que tanto o Paquistão quanto a Índia, eles têm armas nucleares. Né? Então, é preocupante, né? A sociedade mundial, os governos em si ficam preocupados com esses conflitos por conta dessas armas nucleares que podem ocasionar grandes desastres mundialmente falando. Tá? Então, eu vou dividir em duas aulas, porque eu vi que ficou um pouco longo. E aí, a próxima aula, então, eu vou estar falando dos aspectos físicos, econômicos e populacionais do subcontinente indiano. Eu espero que vocês tenham gostado, façam as anotações, porque essa aula vai contribuir para a resolução das atividades dessa semana, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!